Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar os números complexos. É isso aquele que é um pouquinho maior que o conjunto dos números reais. Lembra quando falavam para você, a raiz quadrada de número negativo não existe? Cara, eles estavam mentindo para você. A raiz quadrada de número negativo não existe se o conjunto numérico trabalhado for até os números reais. Agora, se o conjunto numérico trabalhado for os números complexos, aí irá existir a raiz quadrada ou raiz de índice par de números negativos. E é o que nós vamos ver aqui. Então, acompanhe comigo. Olha só, para falar de números complexos, podemos pensar de duas formas. A primeira dela que nós vamos ver é chamada de forma algébrica. A forma algébrica, então, ela é desta maneirazinha aqui de um número complexo. E esse i, famoso i que nós temos aqui, ó, de números complexos, a gente chama de i, ele é a raiz quadrada de menos 1, tá certo? Bom, mas enfim, então chama-se o conjunto dos números complexos e representa-se por C, certo? Ou C, ou um C assim, ó. Então, o conjunto dos pares ordenados, ou seja, isso daqui, ó. Por exemplo, V é igual a 5 mais 3i. É um número complexo. W pode ser igual a 2 mais i. É um outro número complexo. Z, ele vai ser menos 1 mais 3i. Também é um outro número complexo. Onde z é igual a x mais yi, ou z é igual a mais bi, essa nomenclatura tanto faz, ele é um número da forma algébrica, só que nós temos alguns elementos para ele. Este carinha aqui que não tem o i, ele é chamado de parte real de um número complexo. Agora, esse númerozinho que está aqui, que possui o i, ele é chamado de parte imaginária. Então, ele é a parte imaginária do meu número. Logo, se eu tivesse um número assim, ó, 5 é o que nós estamos acostumados a ver, tá nos números reais. Então, esse daqui é um número real puro. Por quê? Porque é 5 mais 0 e eu não tenho a parte complexa. Então, ele é conhecido como um número real puro. Agora, tem esse daqui, ó, 3i. Eu não tenho a parte real, que seria, por exemplo, 0 mais 3i. Essa parte real aqui, 0, eu não vou colocar ele, fica só 3i. Então, um número complexo aqui, ó, 3i, ele é um número imaginário puro. Só tem a parte imaginária. Esse 3 é da parte imaginária do meu número complexo. Então, parte real e parte imaginária. A parte real é aquela que não tem o i, e a parte imaginária é aquela onde está presente o i, tá bom? Bom, mas nós temos algumas formas de se resolver esse conjunto de números complexos, que é as operações que a gente faz entre eles. Primeiro passo, igualdade entre números complexos. Pode parecer estranho, porque o que é uma igualdade? Quando temos algo igual a outro. Então, como se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, 3 mais 2i, ele é igual ao quê? A 3 mais 2i. Nossa, professor, que tonto. Claro que 3 mais 2i é igual a 3 mais 2i. Sim, eu sei, isso daí é tonto. Mas poderíamos ter assim expresso, ó, x mais 3. Poxa, ela vem envolver letra até em números complexos? Claro, meu amigo. Letra vai envolver em tudo na matemática. Mais yi igual a quanto? Por exemplo, sei lá, 4 menos 3i. Olha só, se eu estou falando que esses caras são iguais, daí exercícios assim faz com que você encontre valores numéricos para as variáveis desconhecidas. Lembrando, o i não é uma variável aqui, o i ele representa a raiz quadrada de menos 1, é a representação dentro do conjunto dos números complexos. Então, ó, este número aqui, ó, é a minha parte real, então isso é igual a este cara. E este outro aqui, ó, é minha parte imaginária, então ela deve ser igual a esse daqui, ó. Então, este é igual a este e este é igual a este. Consequentemente, como que eu posso resolver estes valores aqui, ó? X mais 3 é igual a 4, consequentemente, x vai ser igual a 4 menos 3. Logo, x vai ser igual a 1. Beleza. E y? Y é igual a menos 3. Pronto. Encontrei o valor de x e encontrei o valor de y. Para quê? Para que esses dois números complexos sejam iguais. Então, é assim que eu faço uma igualdade entre números complexos. Tá bom? Poxa, então, vista a igualdade, vamos para a próxima propriedade, que é o quê? A adição entre números complexos.
Vamos pegar dois números complexos quaisquer aqui, ó. 3 menos 2i mais 5 menos 4i. Como que eu faço essa adição de números complexos? Para você fazer uma adição de números complexos, é bem parecido com a subtração depois, tá? Mas para fazer essa adição de números complexos, é você pensar, você soma parte real com parte real e depois parte imaginária com parte imaginária. Então, ó, 3 mais 5, 8. Menos 2 com menos 4, menos 6. Pronto. Então a resposta seria 8 menos 6i. Então acabei de realizar o quê? A adição entre esses números complexos. Agora, continuando. E a subtração? Mesmo processo, ó. Por exemplo, 3 menos 2i, só que aí menos 5 menos 4i. Cara, para fazer essa subtração, o primeiro passo é você fazer a distributiva aqui, ó. Então ficaria 3 menos 2i menos 5 mais 4i. E aí, ó, agrupa parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Aí fica 3 menos 5 menos 2. Menos 2i mais 4i. Mais 2i. E aí, maravilha. É só correr para o abraço, que esse daqui é a sua resposta à subtração entre esses números complexos. Agora, presta atenção como que a gente faz a multiplicação de números complexos. Para fazer a multiplicação de números complexos, é você pegar e multiplicar todo mundo por todo mundo, como se fosse propriedade distributiva mesmo. Então vamos pegar, ó, o mesmo exemplo, ó, 3 menos 2i multiplicado por 5 menos 4i. Certo? Vamos lá. É este vezes este, 3 vezes 5, 15. É este vezes este, 3 vezes menos 4i, menos 12i. Este vezes este, menos 10i. E este vezes este, menos com menos, mais. Então, mais 2 vezes 4, 8. 8, só que aí fica i ao quadrado. Agora vem o tchan dos exercícios de números complexos. I ao quadrado, você sempre vai substituir por menos 1. Tá certo? Por quê? I, ele é a raiz quadrada de menos 1. Então, i ao quadrado, ele vale menos 1. E aí aqui fica 8 vezes menos 1, que dá menos 8. Agora você agrupa parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, ó. 15 menos 8 daria quanto? Daria 7. Então fica 7. E aí, ó, menos 12i com menos 10i dá menos 22i. Pronto. Acabei de fazer o quê? Acabei de fazer a multiplicação de números complexos. Agora, muito importante também no estudo de números complexos seria quando a gente fala de conjugado de número complexo. Como assim conjugado de número complexo? É um z barra, uma barrinha em cima. Só que para encontrar o conjugado de número complexo é muito simples, tá? Não é complexo para encontrar o conjugado de número complexo. Entendeu a piadinha aí? Mas olha só, para encontrar o conjugado de um número complexo, é você pegar um número que você tiver, ó, 3 menos 2i. Esse daqui é o meu número z, tá? Meu número complexo z. O meu z barra, que é o conjugado dele, que essa barrinha em cima é o conjugado, é você só trocar o sinal da parte imaginária. Então é 3 mais 2i. Logo, se o meu número complexo z é 3 menos 2i, o meu conjugado é 3 mais 2i. Como eu disse para vocês, é só trocar o quê? A parte imaginária, trocar o sinal da parte imaginária. Mas para que estudar conjugado de número complexo? Porque existe propriedade de números complexos que fala o seguinte na parte de polinômios, tá certo? Se um número complexo ele é raiz de um polinômio, então você pode garantir que o conjugado dele também vai ser raiz desse mesmo polinômio. Então não tem como eu ter raízes complexas de quantidades ímpares em um polinômio. Como assim? Ah, ter só uma raiz complexa. Não, ela sempre tem que ser imparzinho. Por quê? Porque se uma raiz complexa for raiz do polinômio, significa que o conjugado desse número complexo também vai ser raiz. Então, se eu falasse para você que o z igual a 3 menos 2i é raiz de um polinômio, se esse 3 menos 2i é raiz, então o 3 mais 2i também é raiz do mesmo polinômio. Então, ele sempre vai ser
aos parezinhos, ele e o conjugado dele, tá bom? Cara, então vimos a igualdade, adição, subtração, multiplicação e conjugado. Falta duas ainda para nós vermos para matar essa parte aqui de forma algébrica de números complexos. Que é o que, então? É a divisão de números complexos e as potências de i. É clássico, cara, essa falar de potências de i aí. E divisão de números complexos também tem que pensar um pouquinho. Como assim divisão de números complexos? Sei lá, pega aí, ó, qualquer número complexo. 3 menos i dividido por 4 mais 2i. Para você resolver essa divisão desse número complexo, pense, você nunca pode deixar o número complexo no denominador. É como se você fizesse lá na radiciação. Lembra quando tinha raiz na parte de baixo? Você nunca poderia deixar raiz na parte de baixo. Então o que você teria que fazer? Multiplicar pelo oposto, não é? Então neste caso aqui você tem que multiplicar o quê? Pelo conjugado do de baixo, que é o oposto dele. Então seria o quê? Multiplicar aqui por... Aqui não é 4 mais 2i? Então eu multiplico por 4 menos 2i. Só que se eu faço isso em cima, eu tenho que fazer embaixo também, ó. Eu vou multiplicar sempre, tá? Ó, isso é sempre. Se eu tenho esse número complexo aqui, eu multiplico pelo conjugado dele, tá certo? Como que ficaria isso daqui agora, então? Pronto, multiplica. Em cima você faz propriedade distributiva, 3 vezes 4, 12, 3 vezes menos 2i, menos 6i, menos i vezes 4, menos 4i, e menos i vezes menos 2i dá mais 2i quadrado, sobre esse aqui, ó, 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos 2i, menos 8i. Mais 2i vezes 4, mais 8i. Mais 2i vezes menos 2i vai dar menos 4i quadrado, certo? Muito bem. E agora? Agora, cara, é você sentar e chorar. Não, não é nada disso. Agora é você pegar e agrupar os termos semelhantes aqui, ó. O que for parte real com parte real e o que for parte imaginária com parte imaginária. Só que lembre-se sempre que toda vez que apareceria i ao quadrado, você tem que substituir por menos 1. Então, ó, menos 1. E aí? Agora, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 4 vezes menos 1 fica mais 4. Olha por que eu faço a multiplicação pelo conjugado. Porque vai sumir o complexo de baixo, ó. Menos 8i mais 8i vai embora. Então, como que vai ficar em cima? Vamos ver. 12 menos 2, 10. Então, fica 10 menos 6i com menos 4i dá menos 10. Então, menos 10i sobre 16 mais 4. 20. Logo, como que eu posso separar esse complexo aqui? Ele pode ser 10 sobre 20 menos 10i sobre 20. Para que eu faço isso? Para simplificar, cara. Então, isso aqui vai ser meio menos meio i. Acabei de fazer o quê? A divisão de um número complexo. Então, repare que pode dar um pouquinho de trabalho na divisão de um número complexo. Mas, você tem que sempre pegar isso daqui. Mas por que eu faço isso daqui, cara? Você tem uma forma direta de fazer isso, professor? Tem. Isso daqui é um produto notável. É o que? É a diferença entre dois quadrados. Lembra que a gente fazia diferente de dois quadrados? Como assim diferente de dois quadrados? A mais b vezes a menos b. Isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu posso utilizar isso daqui, ó, aqui. Então ficaria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo sempre, para fazer o resultado desse cara. E aí eu já ganho um pouquinho de tempo para resolver essas divisões, caso eu lembre disso. Não, eu faço propriedade distributiva, igual eu fiz aqui, tá certo? Bom, vou apagar um pouquinho essa paçoqueira que eu fiz aqui, para quê? Para agora a gente pensar nas potências de i. E o que seriam essas potências de i, então? Por exemplo, vamos pegar, ó, i elevado a 0, i elevado a 1, i ao quadrado, i ao cubo, i à quarta, i à quinta. Nossa, professor, chega? Tá bom, parei. Ó, nossa, esse ao quadrado tá parecendo que é 2i. Esse cubo tá parecendo que é 3i. Vamos colocar ele no expoentezinho aqui, ó. I elevado a 0 dá 1. I elevado a 1,
é i. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo é menos i. I elevado à quarta é 1. I elevado à quinta é i. Poxa, encontrei um padrão aqui, ó. Ó, i elevado a zero, 1, i, menos 1, menos i. 1, i, o próximo com certeza vai ser menos 1, e o próximo vai ser com certeza menos i. Depois volta, 1, i, menos 1, i. Então isso daqui é cíclico. Então temos um padrão aqui, ou seja, vai de 4 em 4 valores, dependendo das potências, ó. A cada 4, ele volta a se repetir. Ah, então para calcular qualquer potência de i, é só eu fazer a divisão do expoente por 4 e ver o resto que eu vou obter. O resto vai ser o expoente que vai ter no meu i. É só isso, só isso. Por exemplo, vamos pegar, ó, i elevado a 2019. O que seria i elevado a 2019 mais i elevado a 2020? Como que eu posso resolver esse exercício aqui? Eu faço o quê? Eu faço 2019 dividido por 4. Dá 5. Dá 20, sobra 0, desce 1. Não dá para dividir, desce 9, já tinha colocado um 0 aqui, ó. E aí? Daria por 4, dá 16. Para 19 sobra 3. Então, i elevado a 2019 é a mesma coisa que i ao cubo, que é a mesma coisa que menos i. E i elevado a 2020? Aí eu faço 2020, ó, dividido por 4. Então, seria 20. Daria 5, menos 20, 0. Desce o 2, não dá para dividir, coloca um 0, desce esse 0. E aí seria 5 novamente, que daria 20. Não sobraria nada. Então, o resto é 0. Então, seria mais i elevado a 0. Só que i elevado a 0 é 1. Então, é menos i mais 1. Logo, i elevado a 2019 mais i elevado a 2020 vai ser 1 menos i. Pronto, achei o complexo que representa essa potência gigantesca, olha só. Beleza? Tudo bem? Bom, pessoal, vimos aqui a parte algébrica dos números complexos, então vamos começar agora a ver a parte trigonométrica deles, porque eu posso converter ele para a forma trigonométrica também. Vamos ver? Olha só. Iniciando, então, antes de falar da forma trigonométrica, temos que encontrar um tal de módulo, porque ele vai ser muito importante na hora que a gente fazer a conversão para a parte trigonométrica. Então, para fazer a forma trigonométrica, já guardem este módulo, porque ele vai ser importante para nós. Mas quem que é o módulo de um número complexo? Que é o módulo de z? É a distância entre a origem, O, do plano de Gauss, e o afixo de z, P. Cara, o que é isso daqui? Bom, suponho que tivesse um número z aqui, ó, 3 menos 4i. Então, ó, 3, aqui fica a parte real, aqui fica a parte imaginária. Então, é 3 menos 4. Então, o módulo, ó, é a distância daqui até aqui. Isso daqui é o módulo de z. Se ele é o módulo de z, como que eu calculo esse módulo de z? Isso aqui é a interpretação geométrica de um número complexo. O que é esse módulo de z? Igual esse exemplo que eu citei aqui, ó. Ele seria, eu fazer o quê? Módulo de z seria a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos, mais, né? Vou colocar aqui, ó, menos 4 ao quadrado. Então, isso daqui seria 9 mais 16, que dá a raiz de 25, que vale 5. Pronto. Então, o módulo de z vale 5, tá bom? Então, gravem que módulo de z é igual a 5, que é dado desta fórmula. Para quê? Para utilizarmos na forma trigonométrica de um número complexo, tá bom? Que é você pensar no seguinte, a forma trigonométrica de um número complexo é você pensar que é o módulo vezes o cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Que ângulo? O que nós vamos chamar de argumento. E como a gente encontra esse argumento? Vamos pegar esse exemplozinho numérico aqui, ó. 1 mais i. Primeiro passo, vamos encontrar o módulo dele. Quem que é o módulo de z? O módulo de z seria a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais o i, quem está escondidinho aqui? O 1.
então também seria 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 mais 1, então o módulo de z vai ser igual a raiz de 2. Tá, guarda isso. Quem que é o seno? O seno do ângulo, ele é dado por b sobre o módulo de z. Quem que é o b aqui? O b vale 1. Então, isso aqui vai ser 1 sobre a raiz de 2. Tenho que racionalizar, sempre que der raiz embaixo tem que racionalizar, então dá raiz de 2 sobre 2. Beleza, maravilha, guarda isso. E o cosseno? Quem que é o cosseno do ângulo? É A sobre o módulo. Então ele é A sobre o módulo de Z. Só que o A vale 1. Então é 1 sobre o módulo de Z, que é raiz de 2. Racionaliza. Isso dá raiz de 2 por 2. Bom, o seno deu raiz de 2 por 2 e o cosseno deu raiz de 2 por 2. Que ângulo que dá raiz de 2 sobre 2, tanto para o seno quanto para o cosseno? Lembra da trigonometria? Esse ângulo é o ângulo de 45 graus, porque os dois são positivos. Então, se os dois são positivos, é um ângulo de 45 graus. Maravilha. Então, como que vai ficar aqui, expresso da forma trigonométrica, o meu número complexo? Ficaria... Quanto que havia dado o meu módulo? Era raiz de 2. Então, é raiz de 2 que multiplica cosseno de 45 mais i seno de 45 graus. Pronto, esse é o meu número complexo. E se fosse para fazer o de baixo? Raiz de 3 mais i. Primeiro achar o módulo. Quem que é o módulo de z? É a raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 mais 1, 4. Então é a raiz de 4, que vale 2. Beleza. Quem que é o seno, então? Quem que é o seno do ângulo? O seno do ângulo, lembra? B sobre o módulo. B vale 1. Então é 1 sobre o módulo, que é 2. Então, ó, o seno vale meio, certo? E quem que é o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo é o A sobre o módulo. Então é raiz de 3 por 2. Agora, olha só, eu tenho que pensar onde que o cosseno e o seno são iguais. O cosseno e o seno são iguais a... bom, iguais ao quê? Bom, o seno tem que ser igual a meio e o cosseno tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2. Onde que o seno vale meio e o cosseno vale raiz de 3 sobre 2? No 30 graus. Seno de 30 é meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Mas os dois positivos? Sim, os dois positivos. Então é no primeiro quadrante, por isso que é o 30 e o 30. Senão eu teria que ver os correspondentes no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Exemplo, se o seno fosse menos meio e o cosseno fosse raiz de 3 sobre 2 positivo. Então tem que pensar em qual quadrante que o seno ele é negativo e o cosseno ele é positivo. Não lembro disso, professor, não lembro nada dessa parte de trigonometria. Pensa, ó, uma pessoa que está sem sono, ela tende a ficar acordada, não tem? Então, ela fica acordada, porque ela está sem sono. Agora, uma pessoa que está com sono, ela tende a deitar, né, coitada? Poxa, ninguém é de ferro. Se a pessoa está com sono, ela quer ficar deitada. Sem sono lembra quem? Sem sono lembra seno. Então, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. O seno dá zero aqui e o seno dá zero aqui. E o cosseno? Cosseno não lembra... O consono não lembra cosseno? Então, onde que o cosseno ele é positivo? Ó, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro. O cosseno dá zero aqui e o cosseno dá zero aqui. Aí no exemplo eu não falei que o seno é negativo e o cosseno é positivo? Ó, o seno é negativo no quarto e o cosseno é positivo no quarto. Então eu estaria no quarto quadrante. Então eu tenho que encontrar o correspondente do 30 graus lá no quarto quadrante, que seria o 330. É só você fazer 360 menos o ângulo que você quiser, que nesse caso aqui era o correspondente do 30. Então 360 menos 30, 330. Então eu usaria o ângulo aqui, o θ aqui, o meu argumento, ele seria o 330, caso fosse negativo. Mas ele não é negativo, ele é positivo. Tá bom? Mas lembra sempre desse com sono e desse sem sono. É um macetezinho aí que eu costumo falar para meus alunos para eles
guardarem, tá? Bom, como que eu vou escrever esse número complexo aqui, então? Para escrever esse número complexo, primeiro tem que pensar no argumento, no módulo. Quem que era o módulo de z aqui que eu tinha encontrado aqui, que eu acabei apagando aqui? 2. Aí eu multiplico por cosseno do ângulo. Quem que era o ângulo que eu havia encontrado? 30 graus. Mais e seno do ângulo que eu havia encontrado, 30 graus. Repara aqui, pessoal, que eu estou usando em ângulos, em graus, tá certo? Meus ângulos aqui eu estou usando em graus, mas eu poderia utilizar também em radianos. Aí você tem que lembrar toda aquela parte lá de radianos. 45 seria π sobre 4, 30 seria π sobre 6, tá? Então pensa que aqui eu estou usando em graus. Muito bem. Agora, se eu tenho essa parte aqui, ó, de forma trigonométrica dos meus números e quero fazer uma multiplicação desses dois números complexos, o que eu devo fazer aqui? Para realizar essa multiplicação, de dois números complexos, eu multiplico os módulos e somo os meus ângulos, ó. É dado por uma fórmula que chama fórmula de Moivre. Então, eu multiplico meus módulos, aqui seria raiz de 2 e 2. Então, seria 2 raiz de 2, que multiplica quem? Cosseno, 45 mais 30, 75. Mais e seno de quem? 45 mais 30, 75 também. Pronto. Aí esse daqui seria minha multiplicação desses dois números complexos aqui, só que não na forma algébrica, na forma trigonométrica. Aí o meu resultado seria esse daqui, tá bom? Agora, pessoal, poxa, vimos um monte de formas, um monte de jeitos de se escrever, forma algébrica, forma trigonométrica, mas vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Um exemplo, depois partir para as questões, que também vão ser resolvidas, mas que é comum ter números complexos, que é a mais básica de todas. Vamos resolver uma equação do segundo grau. Lembra do Bhaskara? Lembra quando o delta dava negativo? O que você fazia? Eu parava, porque não tinha raiz quadrada de número negativo. Muito bem, agora existe, porque você sabe que estamos trabalhando com os números complexos. E vamos calcular quem seria essa raiz desse número complexo. Olha só, acompanhe comigo. Bom, eu tenho uma equaçãozinha aqui do segundo grau. Então aqui vale 1, então aqui é meu valor de A, aqui é o meu valor do B, e esse aqui é o meu valor do C. Lembra do delta? B ao quadrado menos 4AC. Então delta vai ser igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta vai ser igual a 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. Então, delta é igual a menos 4. Mas, para nossa alegria, nós vamos continuar resolvendo isso daqui agora. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, x vai ser igual a... O b vale 4, então fica menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, sobre 2 vezes o a é 1, então 2 vezes 1, 2. Poxa, professor, raiz quadrada de menos 4 existe? Existe nos complexos aqui que nós estamos trabalhando, ela existe. E como que eu resolvo, então? A raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Então, isso daqui é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. Olha que bacana, que interessante, que bonito, que belo, que maravilhoso, wonderful. A raiz quadrada de 4, 2. A raiz quadrada de menos 1, i. Então, 2i. Assim que a gente resolve uma raiz de números complexos. Aí ficaria aqui, ó, menos 4 mais ou menos 2i sobre 2. Então, eu teria menos 4 mais 2i sobre 2, ou menos 4 menos 2i sobre 2. Posso simplificar isso daqui, ó, mas eu não vou cortar esse 2 com esse 4 aqui, não. Tem que ser com todo mundo para simplificar, porque eu estou somando. Quando eu estou somando, subtraindo, tem que ser com todo mundo. Ó, 4 dividido por 2 dá 2, negativo. 2 dividido por 2 dá 1. Então, mais i. E desse outro lado aqui, ó, 4 por 2, 2, só que dá negativo 2, né? E aí, menos 2 dividido por 2, 1. Então, menos i. Então, quem são as minhas raízes que são soluções aqui, ó? Menos 2 mais i e menos 2 menos i. Lembra que eu falei para vocês no comecinho dessa aula que sempre quando eu tiver um polinômio e tiver um número complexo como raiz, o conjugado dele sempre vai ser raiz? Dito e feito, ó. Se esse número complexo é raiz do meu polinômio aqui, a outra raiz é quem? O conjugado dele, que é só o carinha do meio com o sinal trocado, tá certo? Bom,
Vamos ver as questões, então? Olha só, vamos partir para as questões. Questão número 1. Assinale a alternativa que apresenta o módulo do número complexo abaixo. Então, tem que encontrar o módulo desse carinha, desse z aqui. Cara, mas o primeiro passo é tirar esse quadrado, desenvolver e achar o número complexo que representa-o. E, ó, não posso ter número complexo no denominador. Então, eu tenho que utilizar duas propriedadezinhas aqui. A multiplicação entre esse número complexo por ele mesmo e depois a divisão do resultado que der aqui por i. Vamos fazer, então, 1 mais 2i ao quadrado. É 1 mais 2i vezes 1 mais 2i. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2i, mais 2i. Mais 2i vezes 1, mais 2i. 2i vezes 2i, mais 4i quadrado. Lembra que eu falei para vocês que i ao quadrado sempre vai ser substituído por menos 1. Então, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. 2i mais 2i, 4i. Certo? Então, eu tenho, ó, menos 3 mais 4i sobre i. Para cancelar isso daqui, eu tenho que multiplicar por quem? Pelo conjugado do i. Então, quem que é o conjugado de i? Menos i. Ou eu posso fazer aqui direto, em vez de fazer pelo conjugado, eu posso multiplicar direto pelo i também, tanto faz. Mas eu vou multiplicar pelo conjugado dele. E agora? Menos 3 vezes menos i dá mais 3i. Mais 4i vezes menos i, menos 4i quadrado. Sobre i vezes menos i dá menos i quadrado. Só que quanto que vale i ao quadrado? Menos 1. Então, ó, eu sempre vou substituir ele por menos 1. Então, ó, menos 4 vezes menos 1, mais 4, mais 3i, menos 1 vezes um número negativo, ou menos 1, ou menos com menos, mais, dá mais 1. Então, dá mais 1 embaixo. Cara, dividir por 1 altera o meu resultado? Nem aqui e nem em lugar nenhum. Dividir por 1 não muda nada na minha vida. Então, esse é o meu número complexo z. Só que ele não pediu o número complexo z. Ele pediu quem? O módulo desse número complexo. Então, é a raiz quadrada dos termos ao quadrado, do a e do b. Então, é a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 16 mais 9, que é a raiz quadrada de 25. Então, quem que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá bom? Continuando. Considere a igualdade x mais 4 mais y vezes i igual a 6 menos x mais 2y. Beleza, falou todo o número complexo que você tem aqui, ó. Essa igualdade aí, ó. Como ele disse, é uma igualdade, tá bom? Em que x e y são números reais e i é unidade imaginária. O módulo do número complexo z igual a x mais yi é um número... Para resolver esse exercício, eu tenho que saber quem que é o x e quem que é o y, para depois eu calcular o módulo desses elementos aí. Então, o primeiro passo é utilizar essa igualdade para quê? Para encontrar quem que é o x e quem que é o y, e depois que eu encontrar quem que é o x e quem que é o y, eu escrevo o número complexo formado z aqui, e aí calculo o módulo desse elemento. Então, olha que trampo que a gente tem que fazer aqui. Mas vamos lá. Lembra que na igualdade, você tem que ser igual a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, quem não tem i, a gente agrupa com quem não tem i, ó. Olha que bonitinho. Então, x tem que ser igual a 6 menos x. E aí, quem tem i, a gente agrupa com quem tem i. Opa, pego mais aqui também. Então, eu teria 4 mais y tem que ser igual a 2y. Beleza. E agora resolve essa equaçãozinha aqui, ó. Pega esse x e joga para cá. Então, vai dar 2x igual a 6, x igual a 3. Bom, x vale 3. E aqui, pega esse y e joga para cá. Então, ficaria 4 é igual a 2y menos y. Então, 4 é igual a y. Então, x vale 3 e o y vale 4. Olha só que legal. Quem que é o meu z, então? O meu z não era x mais yi, ó, que ele deu aqui, ó. Quanto que vale o meu x? 3. Mais o meu y. Quanto vale o meu y?
4i. Agora é só calcular quem isso daqui? O módulo. Logo, novamente, olha que bonitinho. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai dar 25. Cuja raiz é 5. E aí a gente assinala aquela que está falando isso. Poxa, maior do que 10. 5 não é maior que 10. Elimination para ela. Quadrado perfeito. Quadrado perfeito é aquele número que possui raiz exata. Então, seria 0. Tem raiz exata? Tem, 0. Então, ele é um quadrado perfeito. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Então, o 5 não é. O 5, ele é um número irracional? Não, ele não é irracional. Ele é racional. Ele é um racional não inteiro? Não, ele é um racional e também é um número inteiro. Ele é primo? Ah, claro, o 5 ele é primo, isso é divisível por 1 e por ele mesmo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, certo? Próxima questão. Número 3. O valor do módulo do número complexo, olha que as potências é... Como que eu resolvo isso? Lembra que era a divisão por 4 das potências? Aí eu vejo se dá i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2 e i elevado ao cubo, que é 3. Então vamos lá. 62 dividido por 4, e aí 123 dividido por 4. 62 dividido por 4. Pego o 6, né? Uma vez. Sobra 2, desce o 2. E agora seria 5, que daria 20. Sobraria 2. Então, i elevado a 62 é i ao quadrado. Depois já vou fazer a substituição do valor por ele, tá? E 123 por 4 seria 3, daria 12. 0, desce o 3, não dá. Põe o 0 aqui e resta o 3. Então seria i ao cubo. Agora, quanto que vale i ao quadrado que nós vimos lá? I ao quadrado, ele vale menos 1. Então, no lugar de i ao quadrado, eu escrevo menos 1. Mas, quem que é i ao cubo? I ao cubo era menos i. Então, menos i. Consequentemente, isso daqui é menos 1 menos i. Se ele é a menos 1 menos i, como que eu vou calcular aqui agora? O quê? O módulo. Então, quem que é o módulo desse número aqui? Menos 1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado. Isso vai ser a raiz quadrada de 1 mais 1, que dá a raiz quadrada de 2. Poxa, raiz quadrada de 2 é o meu resultado. Então, vamos ver. Resposta. É um número natural? Não. Raiz quadrada de 2 não é natural. É um número irracional maior do que 5. Não. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente, ó, 1,42, 1,41. Então, não. É um número racional menor que 2. Não, ele não é racional, ele é irracional. D. É um número irracional maior do que 3. Nunca. E. Um número irracional menor que 2. Prontinho. Alternativa correta. Tá certo? Próxima questão. O complexo Z tá o quê? É igual a... Cara, presta atenção nisso daqui. Eu não sei quem que é o meu Z. Então eu vou chamar o meu Z de A mais BI. E quem que é o meu conjugado de Z? Meu conjugado de Z é A menos BI. Então, como que vai ficar aqui, ó? 5 vezes A mais BI mais A menos BI é igual a 12 mais 16i, certo? Bom, maravilha. Agora, distribui aqui, ó. 5A mais 5BI mais A menos BI é igual a 12 mais 16i. E agora? Antes de eu fazer a igualdade, ó, 5A mais A, 6A. Agrupa os termos semelhantes, ó. 5BI menos BI, 4BI, igual a 12 mais 16i. Agora eu posso fazer a igualdade? Posso. Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, 6A é igual a 12. A vai ser igual a 12 dividido por 6. A igual a 2. E a parte imaginária ficaria o quê? 4B igual a 16. Então, B vai ser 16 dividido por 4, que dá 4.
Como ele pediu o complexo Z, quem que é o meu número complexo Z? O Z, ele não era igual a A mais BI? Quanto que vale o meu A? 2. Mais o B, que é 4i. Então, 2 mais 4i. É o que nós temos na alternativa D. Próxima questão. Questão de número 5, para nós fecharmos essa parte de números complexos. Olha só. Dado o número complexo 2 mais i sobre beta mais 2i, sendo beta um número real, e a parte real do número complexo, ele é igual a zero. Então, do final, a parte real tem que ser igual a zero. Então, ele é um imaginário puro. Calcule o valor de beta. Bom, vou ter isso aqui, ó. 2 mais i sobre beta mais 2i. Primeiro, para fazer essa divisão aqui, eu tenho que pensar que eu tenho que multiplicar pelo conjugado do carinha que está embaixo. Quem que é o conjugado de beta mais 2i? O beta é um número real. Então, não é nele que eu mexo, é na parte imaginária. Então, isso aqui vai ser beta menos 2i sobre beta menos 2i. E vamos fazer essa multiplicação, ó. 2 vezes beta, 2 beta. 2 vezes menos 2i, menos 4i. Aqui vai dar mais beta i. E aqui vai dar menos 2 i quadrado sobre beta ao quadrado menos 2 beta i mais 2 beta i menos 4 i quadrado. Lembra que quando nós tivermos i ao quadrado, nós sempre vamos substituir por menos 1. Então, ó, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Então, olha só. Aqui, ó, vamos juntar a parte numérica, que é 2 beta mais 2. Então, eu tenho 2 beta mais 2. E agora, aqui, ó, mais... Vamos juntar a parte aqui do i. Menos 4 mais beta i sobre beta ao quadrado. Ó, esse com esse vai embora. E aqui vira o quê? Mais 4. Muito bem. Então, é isso que nós temos aqui, ó. Nós temos tudo isso. Daí, vamos pensar juntos agora. Poxa, ele quer que a parte real desse número complexo todo que eu tenho aqui seja 0. Essa aqui é a minha parte imaginária. Esse aqui é o meu denominador que envolve beta. Mas pensa, gente, tem alguma restrição para esse beta no denominador? A única coisa que não pode acontecer no denominador é ele ser igual a 0, não é? Mas tem condição desse beta aqui ser um número negativo? A não ser que ele for complexo. Por quê? Daria beta ao quadrado é igual a menos 4. Só que ele já está falando que o beta ele é um número real. Então, esse beta aqui nunca vai ser complexo, porque ele tem que ser real. E dentro dos reais, aqui nunca vai ser 0, aqui embaixo. Então, maravilha para nós. Por quê? Porque então não temos restrição alguma em relação ao valor desse beta. Agora, se ele fala que esse número complexo aqui que eu citei, então ele tem que ser nulo, significa que a parte real dele tem que ser 0. Então, 2 beta mais 2 tem que ser igual a 0. Então, 2 beta tem que ser igual a menos 2. Beta vai ser igual a menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Agora, vamos testar, ver se esse daqui realmente é a nossa resposta. Por quê? Porque eu coloco aqui, ó. Se eu colocar esse beta que eu encontrei aqui e der 0 também, aí eu não teria um número imaginário puro. Eu não teria um número imaginário. Daria todo 0, aí seria real. Então, ó, menos 4 com menos 1 dá menos 5. Então, daria menos 5i. Menos 5i, cara, menos 5i é um número imaginário. Então, maravilha, eu posso utilizar esse beta sendo igual a menos 1. Por isso que a alternativa correta é a alternativa A. Então, pessoal, essa aqui foi toda a nossa aula de números complexos. Ela foi extensa, cansativa, mas números complexos é isso, é o conjuntinho C, onde vai existir as raízes de números negativos, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!